Ok, então vamos lá, começando mais um webinar do eDirectory. Muito obrigado a todos que separaram mais um tempinho para assistir um pouco mais sobre esse software e também para aprender um pouco mais sobre o sistema. Hoje aqui comigo está o Daniel Talon, nosso diretor de operações, e também o Thiago Correia, nosso consultor comercial. E o tema de hoje vai ser esse: como criar um guia local de sucesso. A gente vai falar sobre os principais aspectos do que contém guias locais, independente da sua natureza, o que as pessoas esperam de um guia local e como você consegue montar o seu de forma simples e fácil com os recursos que já existem no eDirectory. Lembrando que quem tiver alguma pergunta pode jogar aqui na caixinha do chat, que a gente vai parar periodicamente para responder, ou responde tudo no final. Fiquem à vontade para interagir com a gente. Também no final da apresentação a gente vai deixar os e-mails de contato para quem ainda não tem, e os links também dessa apresentação de hoje. Bom, então eu vou compartilhar minha tela novamente e vamos começar mais um evento. Na verdade, já estava compartilhando aqui, vou compartilhar. Pois é, então vou compartilhar novamente minha tela aqui e vamos lá. Então, tá bom. Como criar um guia de sucesso? Vamos falar aqui, então. Por que um guia local? Sendo que, né, quanto maior o número de empresas, maior o número potencial de anunciantes e receitas, entre outros aspectos, por que fazer um guia local? Então, vamos falar uma coisa. Os principais guias de sucesso são os guias de determinados nichos. Então, quanto mais nichado, quanto mais você focar em determinado segmento, maiores são as chances de você se destacar e virar uma autoridade em determinado segmento. Então, esse é um dos principais aspectos que a gente tem do porquê escolher um guia local, porque, né, delimitar esse foco, ao contrário de ser abrangente e aumentar as nossas possibilidades aí. Então, a geografia é sim um nicho. E quando a gente fala um guia local, a gente não está falando apenas de uma cidade, a gente pode estar falando de um estado, a gente pode estar falando de uma região. Aqui a gente está vendo um exemplo aqui do mapa de São Paulo e as suas, vamos dizer, as macro-regiões aí, a macro-região da cidade de São Paulo, de Sorocaba, de Bauru, de Araçatuba. Essa é um outro local. Então, assim, pensar em local não apenas na cidade ou no estado. A gente pode começar também e vir dilapidando, né? Lapidando, na verdade, para moldar essa estratégia. Então, desde de uma macro-região, de uma cidade, ou mesmo de um bairro, ou mesmo de uma rua, você consegue fazer um guia local. De uma rua, sim, se a gente pensar em São Paulo, a Santa Efigênia, que é uma rua ali, uma região para produtos eletroeletrônicos, é um nicho também extremamente valioso, específico para um determinado segmento. Então, a gente consegue sair desde um guia abrangente nacional para um guia estadual, para um guia de macro-região, para um guia de cidade, para um guia de bairro, para uma rua específica. Então, a gente consegue, com a eDirectory, principalmente, vir fazendo esse filtro, focando exatamente naquilo que você quer. E, a partir daí, conseguir ter um diferencial para se destacar entre os diversos outros produtos online que possam existir aí na sua área, na sua região. E também, outra coisa, quanto mais focado, quanto mais nichado você cria o seu projeto, é mais fácil de achar um conteúdo. Por exemplo, você vai fazer um guia nacional. Você pode escrever, pensando no Brasil, você pode escrever sobre assuntos de 26 estados. Se você tem 3 editorias, vamos colocar lá, política, economia e lazer. 3 vezes 26, você já tem aí 70 e tantas categorias diferentes aí para falar. Se você e às vezes fica difícil produzir conteúdo para tudo isso e que seja relevante para o seu projeto, para o seu nicho, para o seu público. Então, focando, né, limitando esse foco de atuação, você consegue escrever sobre mais coisas sobre um determinado tema e, a partir disso, ter uma autoridade um pouco maior. Então, assim,
a facilidade de você produzir conteúdo sobre temas numa região geográfica menor aumenta. E com isso a credibilidade do seu projeto. E assim mesmo, é preciso fazer uma curadoria de conteúdo, ou seja, não basta escrever qualquer coisa sobre qualquer tema. Quanto mais relevante, atual ou impactante for aquele tema para o seu nicho, para a sua região, maior é a chance das pessoas que estarem ao seu redor consumirem aquele conteúdo e aí, de novo, trazer a credibilidade para o seu tema. É isso, né, Thiago? Pelo que a gente consegue ter de feedback aí dos nossos parceiros, é bem essa linha aí para os guias locais, né? Sim, sim, Emerson. Eu acho que é importante lembrar que no eDirectory é possível, né, você fazer um guia nacional, trabalhar com país, região, estado, cidade, porém, pensando em estratégia, com certeza, principalmente para quem está iniciando um projeto, é sempre melhor começar menor, né, com o mais nichado possível. Então, pensando em cidades, lógico, a gente tem no Brasil cidades enormes, cidades pequenas, médias, mas pensando numa cidade maior, não só São Paulo, Rio de Janeiro, mas uma cidade ali com 300, 400 mil habitantes, é interessante pensar na estratégia de começar bem local, ou seja, por um bairro, ou às vezes por uma região. Então, você pode pensar em algo, por exemplo, o guia da Zona Sul da sua cidade, ou um guia só voltado para um bairro, o bairro que você mora, se for um bairro grande. Como o Emerson falou, é mais fácil de produzir conteúdo. E dentro dessa questão da comunidade, do bairro, dessa coisa mais nichada, você consegue, como o Emerson falou, curar melhor o seu conteúdo, fazer um conteúdo para aquelas pessoas tanto que moram ali, como as pessoas que podem passar por ali, se for um local turístico, que eu acho que é algo que a gente vai falar mais para frente também. Então, eu acho que vai muito disso, tentar nichar. Eu acho que aqui no Brasil ainda essa ideia é pouco explorada, né? Normalmente as pessoas já pensam direto numa região, né? Várias cidades ao mesmo tempo, já começar atacando ali várias cidades, mas a gente sempre recomenda começar no mais nichado possível. Quanto menor for o seu local, eu acho que é mais fácil para você trabalhar. Ok, é isso mesmo, Thiago. Obrigado. E aí, foi exatamente o ponto que você colocou, né? Que a gente tem várias possibilidades mesmo dentro de um guia local. Também, então, a partir disso, a gente tem que definir quem que é o nosso público, para quem que a gente está montando esse guia local. Para algumas cidades, principalmente que são turistas, cidades turísticas, você tem essa dualidade, porque assim, mesmo para quem é residente, né, para quem mora numa cidade, acaba não conhecendo tudo que tem ao seu redor, as possibilidades que existem. Então, assim, às vezes as pessoas acabam deixando de conhecer ou de prestigiar o comércio local, a lojinha do seu bairro, e falar, vou lá no shopping que lá eu procuro e encontro. E acaba desprestigiando o comércio local. Por falta de conhecimento. Então, mesmo para quem é residente, fica difícil conhecer tudo que tem na sua cidade, o que está ao seu redor, o que está mais fácil, ou mais barato, ou que tem uma condição melhor. Então, esse é um ponto importante na hora de começar um guia. Se você está numa cidade que recebe mais turistas, ou que tem um fluxo maior de pessoas de fora, seja uma cidade como Bauru, por exemplo, que é um entroncamento o rodoferroviário, são pessoas que estão vindo lá do sul e estão indo para o norte e nordeste, estão de passagem, tem faculdades, tem várias outras situações com pessoas que chegam e partem e precisam saber do que acontece na cidade. Então, também acaba sendo possível, né, tendo essa necessidade de você privilegiar diferentes necessidades. Então, saber definir para quem é o seu guia local também vai fazer toda a diferença. Principalmente na hora de você criar categorias, dar um nome para essas categorias, para poder dar um destaque maior tanto no seu site, como também privilegiar ou priorizar
o seu foco comercial, de buscar empresas em determinados segmentos para conseguir gerar receita num curto espaço de tempo. Comentário aqui do Carlos aqui, né? Ainda sobre, acho que o slide anterior, ou até só para negócios específicos de uma cidade, tipo guia para imóveis de locação e venda. Sim, você consegue nichar dentro de uma cidade negócios específicos, dentro de uma categoria específica, por exemplo, prioritariamente se aquela categoria for muito presente na sua cidade. Pensando numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, uma grande capital que tem muito mais pessoas, fazer um guia de empresas, por exemplo, que sejam, sei lá, um guia de restaurantes veganos, por exemplo. Em Bauru, tudo bem, nós temos menos, uma cidade menor com menos opções, mas em São Paulo deve existir inúmeras opções que justifica ter um guia, não só que justifica, mas que é possível ter um guia provavelmente rentável dentro de um nicho muito específico. Então, assim, que é possível criar o guia? Sem problema, não há possível nenhum. Isso pode ser uma categoria dentro de um guia maior? Também poderia. Mas em grandes cidades, aí uma questão de volume, né, a gente vê que é possível também monetizar um guia especificamente sobre restaurantes vegetarianos, veganos, vegetarianos, né, tem as pequenas variações entre eles ali. Então, esse é um dos exemplos que a gente consegue colocar aqui para vocês, onde um guia local com um público bem definido também pode gerar um diferencial competitivo. Vamos passando aqui o próximo. Aí a gente vê uma outra coisa importante, que também complementa os outros dois slides. O conteúdo do seu guia. Os principais guias, os guias que a gente vê que tem mais sucesso, eles têm conteúdo abrangente e aprofundado. O que é um conteúdo abrangente? Está relacionado principalmente às categorias. Então, quanto mais abrangente, quanto maior o número de categorias diferentes você tiver, você consegue atrair, né, e satisfazer mais pessoas. E aí fala assim, não, mas você está falando aí sobre um guia de restaurantes vegetarianos. Como que você consegue ter uma abrangência dentro de um tema tão específico? Bom, aí é uma questão de trabalhar as categorias. Então, você vai trabalhar categorias dos fritos, dos assados, dos ensopados, de alguma outra coisa, que são as variações de um cardápio, que é aquilo que, né, o usuário está procurando, né? Então, ele está procurando um restaurante vegetariano. Ele fala assim, não, mas eu vou comer uma sopa hoje, ou eu vou comer aquele hambúrguer de soja, ou eu vou comer, né, uma salada, ou vou comer alguma outra coisa. Então, ser abrangente nas categorias, conseguir separar o conteúdo da maior forma possível, da maior e melhor forma possível, para facilitar e satisfazer os desejos de busca dos seus visitantes, vai ajudar bastante. E aí a profundidade. A profundidade está com relação à página do anúncio, à página da empresa. Então, quanto mais informações tiver sobre esse restaurante, se aceita cachorro, se tem um espaço kids, se tem entrega, horário de abertura, pedidos especiais, cadeira para, né, para beber, se tem 50 mesas, se tem uma área externa, se tem, enfim, estacionamento, música ao vivo, né? Todas essas outras informações complementares vão ajudar na profundidade. E também a profundidade, ela satisfaz duas coisas. Primeiro, a curiosidade do visitante e, em segundo, como o Google, né, os mecanismos de busca vão enxergar seu site. Por quê? Um guia que tem informação, sabe, de nome do restaurante, o telefone, e-mail, website, e um outro que tem muito mais informações, avaliações, fotos, né, e detalhes, vai privilegiar o seu site, porque tem mais conteúdo, é mais completo, e em determinados pontos vai ser um conteúdo único, exclusivo. Então, isso vai fazer um diferencial, tanto
para o usuário como para os mecanismos de busca. Então, um conteúdo com abrangência e profundidade é o que principalmente os usuários vão buscar nos guias locais. Um outro ponto é a credibilidade. Para quem consome um guia local, ele precisa ser confiável. Então, não basta apenas ter lá o nome da empresa, o telefone, perdão, e outras informações. Então, para o dono do website, ou para o projeto em si, estar inserido dentro de associações comerciais ou dentro de outras associações específicas. Aqui eu coloquei nesse slide a questão de turismo, porque a gente discutiu agora há pouco se sua cidade, sua geografia ali atendida pelo site é turística ou não. Então, estar presente nesses círculos, né, que você possa colocar ali em algum ponto do seu site, na página sobre nós, ou no rodapé, né, membro da Associação Bauruense de Turismo Comercial, por exemplo, alguma coisa nessa linha. Ajuda a trazer essa credibilidade para os visitantes do seu site. E também a credibilidade do conteúdo. Então, criar os emblemas, né, já pelo Directory ali, para você colocar na página da empresa, né, um perfilzinho, empresa verificada, empresa Y, né, escolha do editor, a melhor de 2020, você cria esses emblemas e aplica. Então, para o seu usuário final que está pesquisando, viu uma empresa, vai ver lá esse destaquezinho, empresa verificada, opa, essa empresa existe, foi lá, viu que tem, né, avaliações, né, seja positiva ou negativa, são elementos que ajudam na tomada de decisão de, vou visitar esse restaurante, vou comprar dessa loja, são aspectos que auxiliam nesse ponto. É isso mesmo, Thiago? Ia comentar alguma coisa ou não? Sim, eu acho que, não querendo quebrar a linha de raciocínio, mas voltando na questão que o Carlos mandou aqui no chat, eu acho importante que ele comentou sobre o nicho, né? Então, eu vejo assim, tem dois modelos para você fazer. Você pode apostar no local ou no nicho, igual o Carlos comentou sobre os imóveis. Ou os dois ao mesmo tempo. Então, o nicho e o local ao mesmo tempo. Então, o site de restaurantes de Bauru. Ou até mesmo um quarto modelo, que entra nessa questão do conteúdo, de você conseguir aprofundar o conteúdo, que é você apostar em um determinado público daquele local. Por exemplo, Bauru, aqui na cidade que nós estamos, é uma cidade universitária, tem muitas faculdades, universidades, tem muitas pessoas de fora de Bauru que vêm para estudar aqui. Então, por exemplo, você pode fazer um guia para o público universitário de Bauru. Então, é algo assim bem nichado, que permite fazer um conteúdo específico para aquele público, né? Tanto para o público final, quanto para quem vai anunciar ali naquele site. Então, eu acho que essa questão de apostar em nicho local ou nicho e local ao mesmo tempo, eu acho que é bem interessante para esse tipo de projeto. Acho que o Carlos comentou ali, eu tenho também um site de advogados a nível Brasil. Exatamente, esse é de nicho, voltado para o Brasil inteiro, mas também dá para nichar e nichar a localidade também ao mesmo tempo. Correto, exatamente. E ainda sobre advogados, eu poderia dizer mais, que ele conseguiria até nichar sobre o direito trabalhista, direito civil, né, direito digital, ainda é possível, né, destrinchar em vários outros sites bem específicos, partindo de um nicho. Então, são possibilidades que não acabam, né? Então, assim, fazer um guia local, seja o local, né, principalmente o geográfico, que é o tema de hoje, ou de um nicho, não, um foco, um interesse, também é igualmente válido. A questão do Antônio Carlos aqui também mandou para a gente, né, sobre o mercado de serviços PET, também é a mesma coisa, a gente consegue fazer esse nicho específico. Mas aí, quando você começa a entrar em tipos de empresas muito específicas, aí foi o que eu falei, uma questão de volume, aí a abrangência geográfica precisa aumentar um pouco mais para você conseguir ter mais chance de monetização.
Senão fica muito específico. Vamos pensar numa cidade, nas vizinhas de Bauru, por exemplo, um Piratininga com 15, 20 mil habitantes, você vai ter aí, sei lá, 10 pet shop. Então, não são as 10 pet shops que vão fazer o seu projeto ser rentável a ponto de você conseguir viver desse site. Então, a partir daí você precisa abranger um pouco mais. Porém, sendo uma autoridade no assunto, você começa a ter mais credibilidade, a partir daí as pessoas vão querer fazer parte do seu guia e estar em destaque nele. Então, retomando aqui a apresentação, outro ponto, a autenticidade. Esse também é um outro ponto muito importante para os guias locais. Então, você, enquanto dono do projeto, enquanto dono do site, pensando aqui no guia local, na cidade, ou dentro de um nicho dentro da sua cidade, você precisa aparecer, as pessoas precisam conhecer você. Então, a sua credibilidade pessoal vai se transformar nessa autenticidade, e as pessoas vão ver que realmente você é essa pessoa, você é o promotor, você é a ponte entre, né, a oferta e a demanda, e que promove a ideia, promove os negócios locais. Então, você precisa ir prestigiar os seus anunciantes, principalmente hoje, que a gente está nessa era aí, né, dos vídeos, das redes sociais, é tudo live, né, automática, ligou o telefone, você já está falando com 5 mil seguidores aí ou mais. Então, fazer esses vídeos, tanto para as redes sociais, quanto para o seu canal do YouTube, para poder conseguir colocar no seu site, colocar na página de anúncio da empresa, fazer, né, privilegiar e dar um destaque para os seus principais anunciantes, também é muito bom. Então, com isso, os seus anunciantes vão saber que você é autêntico, que você é essa ponte, né, entre oferta e demanda, e os usuários que vão conhecer o seu projeto ou pela rede social ou diretamente pelo site, também vão perceber o contexto, né, a ideia inteira, que é de promover as empresas locais para que elas sejam encontradas. E aí um outro ponto, agora a gente entra mais numa questão sobre conteúdos, porque a gente sabe que as pessoas na internet não estão buscando apenas as empresas ou um classificado ou alguma coisa do gênero. Elas estão principalmente, né, inicialmente consumindo conteúdo. Então vocês, enquanto mediadores, né, entre oferta e demanda, criar conteúdos que possam direcionar os usuários para umas empresas dos seus anunciantes também é uma ação muito interessante de fazer. Então, criar listas selecionadas. O que fazer nessa cidade, né? nessa localidade? Quando fazer? Quando fazer assim, passeios noturnos, o Thiago comentou, né? Bauru, cidade universitária. Na minha época de Bauru, eram mais de 12 universidades. Então, quantos bares que atendem universitários? Então, o que fazer à noite em Bauru? Né? Quais são as melhores casas de música ao vivo? Quais são o barzinho com a cerveja mais gelada? Enfim, você consegue fazer listas, né? Fazer essa curadoria de conteúdo que satisfaça as buscas dos usuários. Então, o quando fazer, né? Os melhores restaurantes é o quando fazer na hora do almoço, né? Os barzinhos é quando fazer à noite. Aonde fazer? Passeios ao ar livre, museus, teatros, cinemas, né? Passeios para quem? Né? Passeios com a família, passeios sozinho, passeios de casal, enfim, você consegue categorizar as suas listas de acordo com o objetivo do usuário. Não é mesmo, Thiago? Sim, sim, não, com certeza. É uma estratégia bastante usada por guias comerciais, né? Categorizar o que fazer, onde fazer, né? Então, colocar ali as atrações da cidade, seja questão de eventos, sejam lugares para sair à noite. Então, essa categorização, né, normalmente você vê em guias ali logo na página inicial, né, as opções, né, o que fazer, como fazer, onde fazer, enfim, ele já direciona ali as pessoas. Eu acho importante essas listas selecionadas. E Emerson, se puder voltar no slide anterior,
eu acho que uma coisa importante ali do slide anterior que é a questão do proprietário aparecer, né, que é a autenticidade. Eu acho que isso é importante para qualquer projeto, ainda mais um projeto digital, o dono do projeto aparecer para o público, né? Então, isso envolve muita coisa, mas, por exemplo, vídeos simples ali mostrando, né, falando ali, se apresentando, apresentando o projeto. Então, né, um vídeo simples que você pode fazer para colocar no YouTube, mandar até mesmo pelo WhatsApp, para conhecidos, amigos ali, para começar a divulgar o projeto. Mostrando qual é o objetivo do projeto, é um guia comercial para mostrar a cidade, para promover a cidade. Eu acho que essa questão de aparecer em vídeo, principalmente, é muito importante, né? E aí dá para pensar, igual o Emerson falou, em fazer lives, fazer essas apresentações aqui que a gente faz, né? Dá para organizar essas apresentações com alguns anunciantes da cidade, por exemplo, alguns anunciantes que você já conheça, amigos, parceiros, que possam participar no início do projeto, justamente para começar a espalhar essa ideia pela cidade. Então, essa questão de aparecer, seja por vídeos gravados, por live, por apresentações igual essa aqui que a gente está fazendo, é muito importante aí para conseguir divulgar o projeto. Exato. E lembrando também que dá para fazer tudo isso com baixíssimo custo ou quase zero investimento, porque, né, qualquer telefone hoje em dia já consegue fazer. Então, e também hospedar, fazer o canal do YouTube, os perfis em redes sociais não custa nada. Então, com baixíssimo investimento você também consegue fazer uma estrutura de audiovisual praticamente profissional, né? Ok, então ainda sobre as listas selecionadas, eu vou dar alguns exemplos aqui depois de alguns temas e também concursos. Quem está buscando, tanto para quem é turista ou para quem é residente, fazer os concursos, né, dos melhores de cada categoria na sua cidade ou na sua região, no seu nicho, também é muito importante. E aí, lembrando que você pode criar os emblemas no Direct, o melhor de 2022, né, o melhor do semestre, enfim, a escolha do editor. Você consegue fazer esses emblemas e aplicar, né, na página de anúncios, sem contar que isso aqui também é um conteúdo que ajuda a trazer tráfego, não é? Porque um restaurante que está participando de um concurso desse vai querer divulgar para as pessoas que ele está participando, que ele quer ganhar esse concurso, então as pessoas vão entrar no seu site, vão fazer uma votação, vai ter essa divulgação, tem um burburinho, compartilhamento social, tudo isso contribui, né, não só para a autenticidade, mas para provar realmente, de fato, que você é essa ponte entre, né, a oferta e a demanda, é a promoção dos negócios locais, e com isso, né, a sua credibilidade, tanto junto ao público quanto aos mecanismos os motores de busca, acabam crescendo. E eu vou mostrar também como operacionalizar aqui esses concursos. Também é muito simples de fazer, não tem segredo nenhum. Mesmo dentro do Direct, sem custo adicional. Bom, e a última dica aqui que eu tenho aqui para as guias locais são os conteúdos específicos, não é? Que não tem relação direta com os anunciantes ou com as partes monetizáveis do site, vamos dizer assim. E que trazem tráfego recorrente, como, por exemplo, agenda de esportes. Então, tem um time na sua cidade, nessa cidade específica, uma equipe de futebol, de vôlei, de bocha, sei lá que seja, você coloca ali, ter uma agendinha sempre atualizada com esses eventos, ajuda, porque a pessoa fala assim, nossa, será que vai ter jogo do Noroeste hoje? Vou entrar lá no site do Thiago para ver. Do mesmo jeito, a grade de cinemas, eventos locais que vão acontecer na sua cidade. E evento local pode ser desde lançamento, sessão de autógrafos na livraria X, né, inauguração da reforma do chafariz da praça, enfim, qualquer coisa local você pode colocar e trazer esse conteúdo, né, para dentro do seu site. Um widget ali, aqueles scripts que coloca tempo e temperatura também, que a pessoa consegue falar, nossa, será que vai chover amanhã? Até ela perceber qual que é o site, ela vai no seu site, vai encontrar as informações básicas, mínimas,
que ela precisa aí da sua cidade, né? E até mesmo criar páginas como esse, o melhor do fim de semana, que aí volta naquela questão, curadoria de conteúdo, possibilidade de venda. Por quê? Um guia comercial, um guia local, um portal de classificados é uma empresa de mídia online. Você vende exposição publicitária, você vende um espaço publicitário. Então, se você cria uma página, o melhor do fim de semana, né, ou enfim, né, o que fazer nesse final de semana, você está criando um espaço adicional. E é um espaço adicional, você pode fazer uma monetização adicional também para as pessoas, para as empresas e eventos que vão estar presentes nessa página específica. Já mostro um exemplo para vocês também. Então, ter esse tipo de conteúdo que você consegue atrair um público recorrente, já que você é um ponto de referência nesse tipo de informação, também vai ajudar para um guia local. Tanto um guia local para residentes quanto para turistas. Isso é um conteúdo que serve para qualquer pessoa. Então, como a gente já está aberto para perguntas, então eu vou aqui mostrar os exemplos aqui do meu site de teste, para a gente conseguir ver um pouco melhor aqui como seria isso aqui na prática. Bom, então nós... Só uma questão sobre conteúdo, Emerson. Eu acho assim, essa parte de conteúdo, é claro, dá para a gente falar aqui até amanhã, é infinito, né, o conteúdo que dá para fazer. Mas eu queria reforçar algumas coisas. Por exemplo, notícias da cidade, eu acho que é algo que atrai tráfego. Então, por exemplo, dá para pensar em várias estratégias. Ultimamente, notícias de política estão dando mais repercussão. Dá para trabalhar nessa linha, mas é claro, dá para dividir por categorias, fazer várias categorias de notícia. Eu acho que mostrar os pontos turísticos, se for uma cidade turística que tenha locais, né? Então, você pode fazer artigos, por exemplo, os 5 pontos turísticos mais visitados da cidade. Esse tipo de artigo chama a atenção. E uma coisa que eu vejo pouca gente explorar, mas que eu acho interessante, é você fazer artigos também sobre as empresas e os anunciantes daquela região, daquele bairro, né? Então, contar a história daquela empresa, daquele mercado, daquela padaria que está ali há muito tempo, contar a história do proprietário da empresa, as pessoas gostam de história também. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo, é claro, entre muitos outros aí, dá para explorar bastante conteúdo nessa parte de guia local, e o conteúdo é uma coisa muito importante, né? A gente sabe que para aparecer no Google, para gerar tráfego, gerar audiência, precisa dessa parte de conteúdo e também assim bem feita, né, com qualidade. Exatamente. E quanto mais inédito e mais completinho for, bem amarradinho, é o conteúdo que vai ser consumido no seu site, pode gerar tráfego orgânico, pode gerar um buzz social, não, uns compartilhamentos aí em redes, e atrai tráfego, e quanto mais tráfego, mais fácil de monetizar o seu site vai ser. Então, assim, eu montei essa página aqui, ela simula uma homepage de um guia local. Eu escolhi a cidade de Miami aqui, mas poderia ser qualquer outra cidade. Até porque assim, o que tem de brasileiro em Miami justifica também um guia de Miami em português, né? Não tem problema nenhum. Então, uma primeira dica aqui para um guia local: trabalhar a navegação. Dificilmente, acho que talvez num guia local, um guia nichado ali, as pessoas vão procurar o padrãozinho que a gente tem, né? Página inicial, empresas, classificados, eventos, artigos, blog. Dá para a gente simplificar. Aí vocês colocam as principais categorias, aquilo que você julga que vai ter mais consumo direto. Isso vocês podem ver através do Analytics ou através do Google Analytics ou mesmo do relatório de buscas internas. Se você percebe que o seu conteúdo tem mais, um determinado tipo de conteúdo, categoria, tem mais apelo, né, tem mais consumo, mais acesso do que outras, vocês podem e devem privilegiar isso na navegação ou até mesmo nos widgets para facilitar o consumo dos seus usuários, né? Então, primeira coisa, dá uma revisada aqui no menu de navegação para ficar um pouco mais fácil o consumo pelo usuário final, pelo visitante, e também para vocês conseguirem dar um destaque para os seus anunciantes principais. Aqui, por exemplo, um guia mais turístico que a gente coloca, né?
as ofertas, que vem através do módulo de ofertas, restaurantes, hotéis, aluguel de carro e top destinos. Então, assim, quem está passeando vai precisar disso, um lugar para ficar, um jeito de se locomover e um lugar para visitar. Vamos dizer, os 3 pilares básicos aí do turismo. Então, mexer na navegação é o primeiro ponto. Segundo ponto, o slider aqui do fundo, né, as imagens que correm. Então, você também consegue colocar ou as suas categorias ou mesmo anunciantes em destaque nesse slider aqui do fundo. Então, aqui temos aqui esse link aqui que vai para a página, né, de aluguel de carros, né, das categorias. Eu poderia estar privilegiando um anunciante em específico, por exemplo, se ele é o que, sei lá, meu único anunciante premium da categoria de aluguel de carros, por exemplo. Tem um outro slider aqui, né, o Miami à noite, que joga aqui para a categoria específica, né, de bares da cidade. Temos aqui as ofertas em Miami, que já vai jogar para a página de resultado das ofertas filtradas pela cidade, né? Ou por uma outra região específica que você tem aí. Então, dá para trabalhar também o seu slide, sua parte inicial aqui do site. Aqui eu coloquei o widget, né, de anúncios em destaque, coloquei daquele jeito que você escolhe 3 empresas manualmente para estar em destaque aqui, por ser as regras automáticas, pelo nível ou por uma categoria. Bom, aí vai de acordo com o projeto de vocês. Eu coloquei 3 específicas aqui, né? Uma do que fazer, outra, né, de aluguel de carros, outra de restaurantes, todas que oferecem ofertas, para, né, reforçar essa estratégia do site, né, de oferecer ofertas, oferecer as empresas, ser, né, um mediador entre oferta e demanda. Consegui encontrar aqui um widget, né, um script que joga aqui a agenda de esportes aqui do time da cidade, no caso aqui o Miami Dolphins, futebol americano. Então, já consigo deixar isso aqui no meu site também, é uma informação a mais. Então, além das empresas em destaque, as ofertas populares também. Então, das empresas que oferecem ofertas vão ficar todas aqui. Então, ou seja, ajuda a reforçar a ideia, né, do que é o meu projeto. Um guia simples e rápido para as categorias, as principais categorias em destaque, também ajuda nesse consumo de conteúdo para quem está procurando as coisas do seu site. E aí, de novo, definir o público para conseguir definir as categorias é bem mais assertivo. Por exemplo, esse é o nosso site de testes, então ele é um genérico. Eu tenho aqui a categoria viagens, mas dentro das categorias viagens eu tenho as subcategorias. Eu posso até abrir ela aqui em outra janela para mostrar. Então, tá vendo? Então eu tenho empresas aéreas, aluguel de carro, cruzeiros, hotéis e resorts. Se eu tenho um guia apenas para turismo, eu tenho isso aqui seriam categorias principais, não subcategorias. Isso deixaria mais fácil para um turista escolher exatamente aquilo que ele está buscando. Então, eu daria um destaque maior. Então, saber definir o público e as categorias que satisfaçam os interesses desse público, dessa audiência específica, vai fazer toda a diferença na usabilidade futura do seu site. Eventos, falamos bastante de eventos. A pessoa que está numa cidade quer saber o que está acontecendo. Então, seja a baladinha, seja o happy hour toda semana do restaurante X, seja, né, uma apresentação, a inauguração do chafariz da praça, né, a quermesse de São João, enfim, qualquer coisa que seja evento, que aconteça, que tenha uma data, usa o módulo de eventos. Coloca isso aí e pronto, já tem no seu site. Até mesmo o jogo lá do Miami Dolphins, eu posso criar um evento para cada um dos jogos. Vai aparecer aqui também, vai estar filtrar lá eventos esportivos, uma categoria. É possível fazer esse filtro também. Parte de conteúdo, temos aqui, eu estou usando aqui o módulo de blog para fazer esse conteúdo.
e tem aqui, né, as 26 melhores coisas para se fazer em Miami com crianças. Então, já focando específico para quem está com família. Ou mesmo as baladinhas à noite, né? Ou os 38 melhores restaurantes aqui da cidade, né? Porque aí está falando sobre tudo independente do objetivo, né? Então, fazer essas listas curadas para conseguir mostrar conteúdo, privilegiar os seus anunciantes, ou mesmo fazer a lista do ano. Falar assim, olha, eu tenho uma lista dos melhores restaurantes, todo ano eu faço a minha lista dos melhores aqui. Quer estar presente na minha lista? Né? Você já vende esse espaço extra, é a exposição publicitária. Então, a partir daí, você vai trabalhando seu conteúdo, a curadoria do conteúdo e a monetização do conteúdo. São coisas que estão interligadas. Avaliações recentes, igual eu comentei, um dos principais pontos aí de credibilidade, tanto do seu site como para as empresas, as avaliações. Então, deixar um destaquezinho aí na sua homepage para avaliações também, bem interessante colocar. Bom, temos essas três. Bom, como a página inicial, essa é a sugestão. Eu tenho mais coisinhas aqui para mostrar, que eu comentei aqui, né, de criar uma página do seu final de semana começa aqui. Então, você pode criar uma página específica com o mesmo objetivo. Coloca os sliders no fundo aqui para falar, não, dar uma ideia geral, privilegiar um ou outro anunciante. E aqui, desculpa não ter traduzido, que essa página eu nem ia entrar na apresentação, mas vou falar sobre ela. Então, você pode criar essa página aqui, dos melhores restaurantes para esse final de semana, ou você pode colocar os restaurantes que estão oferecendo promoções para esse final de semana, por exemplo. Então, também a parte de eventos, o que é que vai acontecer nesse final de semana? Você vai lá e configura o widget para mostrar os eventos mais próximos, né? Os principais pontos, né, da cidade nesse final de semana, o Jardim Botânico, o museu, enfim. Coloca as coisas que você quer mostrar aí. Eu acho que uma parte importante também, Emerson, que a gente ainda não falou, mas eu vi ali as ofertas no menu, é também trabalhar com esses cupons de desconto, né? Então, é uma funcionalidade do eDirectory que permite que o anunciante crie cupons de desconto para oferecer produtos ou serviços com desconto. Então, é uma maneira de divulgar o projeto também, né? Por exemplo, pegando esse exemplo aqui de Miami. Então, né, para você que vem para Miami, veja os melhores descontos aqui para aproveitar os melhores restaurantes, ou casas noturnas, enfim, qualquer teatro, com um desconto. Então, esses cupons de desconto eu acho que é uma boa maneira de atrair público também, tanto o público final quanto os anunciantes também. Exatamente. Então, aí volta, né, amarrando com o que a gente começou lá no começo, disse lá no começo, perdão, sobre aparecer, né, fazer essa ponte entre a oferta e a demanda. Então, isso inclui educar os anunciantes a utilizarem, né, o módulo de ofertas como ferramenta de atração. Não apenas aparecer, estar dentro do website, mas utilizar as ferramentas possíveis para se tornar mais atrativo, aparecer em mais locais dentro do seu site, sem pagar mais por isso, e oferecer isso como vantagem para o público, né? Então, amarra tudo. E uma página como essa, por exemplo, é algo que você vai atualizar durante a semana, é um link simples, direto, que você consegue mandar por WhatsApp, pelo Telegram, fazer sua listinha de transmissão aí, e que as pessoas também conseguem, né, compartilhar e reencaminhar com facilidade. Então, gerar, né, esse tráfego aí social também é muito simples a partir do momento que você tem essa lista com conteúdo selecionado, também facilita bastante. E aí, ainda nessa questão de ser a ponte, né, entre oferta e demanda, entra essa estratégia aqui, seria de fazer votação sobre os melhores de uma cidade. Então, você consegue fazer um formulário como esse aqui, muito simples.
Isso aqui é uma versão gratuita dessa ferramenta aqui que chama Typeform. Lembrando que a gente não é afiliado, a gente não tem nenhuma relação com eles, é apenas mais uma ferramenta gratuita, tem os planos pagos, claro, mas são ferramentas disponíveis aí para a gente usar e enriquecer o nosso projeto. Então, vocês podem desenvolver os seus próprios eventos de votação. Então, o melhor de Miami, e aí você cria lá o emblema, né? Tipo, melhor de 2022, né? Ou melhor do verão, o melhor do inverno. Você pode ir reduzindo aí, né? O espaço de tempo, aumentar o número de votações e gerar mais engajamento, né? Com mais eventos. Então, criar esses eventos tanto digital quanto no mundo real, no mundo físico, é muito simples. Então, você precisa só ter um formulário lá onde você escolhe aquele que você quer ali, enviou, beleza, já está votado, né? Então eu posso ir lá no meu bastidor lá do Typeform e ver como é que está a votação, né? E aí você divulga e faz todo esse trabalho, não é? Deixa eu dar um refresh na página aqui para isso. Então, isso aqui é bem simples. E aí você cria isso aqui do jeito que você quiser, de acordo com as possibilidades de cada ferramenta. Então, você pode criar a categoria, né, fazer uma votação dos melhores por categoria, ou os melhores do site ou da cidade, enfim. Vai da criatividade de como vocês se organizam aí. Eu lembro que lá em Bauru, sempre tinha lá o jantar, lá, os melhores do ano, que a pessoa vai lá, te oferece um certificado emoldurado, sai a fotinha na coluna social, esse tipo de coisa. A ideia é a mesma, só que isso você está inserindo o público para votação. Esses que oferecem o jantar, não sei o que, a pessoa vai lá e fala assim, não, custa aqui, ó, 2.500 aqui para você participar, um jantar com 5 pessoas e o certificado aqui da melhor tapeçaria de Bauru. Isso, na verdade, você está pagando por um jantar e ganhando um certificado. Não é realmente uma votação de fato. Mas isso aqui você consegue incluir o público para votar e dar uma credibilidade maior para o seu site, para a votação e principalmente para a empresa que está anunciando no seu site. Então, criar esse tipo de situação é muito simples. Basta você criar esse formuláriozinho de votação, embedar aqui, jogar numa página do seu site e operacionalizar isso aqui. Então, também é uma outra forma de você criar esses conteúdos locais, seja para residentes, seja para turistas, e melhorar, né, o conteúdo do seu site, aumentando engajamento e futuramente mais vendas. Eu acredito que passei por todos os tópicos que eu queria dizer hoje, então estamos aqui oficialmente aberto a perguntas, a novas colocações. Thiago, Dani, querem fazer mais alguma colocação, alguma coisa que eu deixei de falar? Eu acho que só acho que um último comentário aqui que foi do Carlos, que a gente não leu, que você pode colocar 2 tipos de conteúdos, perenes e os perpétuos. Eu acho que essa linha, exatamente, né? A questão, por exemplo, trabalhar com notícias ali no estilo mais ali hard news, né? Aquela notícia que amanhã já está velha, dá para trabalhar dessa maneira, e conteúdo perpétuo, que é falar, por exemplo, o ponto turístico da sua cidade, que vai estar sempre lá. Então, é um conteúdo que não envelhece, né? Eu acho que é bem nessa linha mesmo. E tem um comentário do Daltro também. Isso, seria qual melhor não conflito com as avaliações da plataforma Directory. Eu acredito que seja com relação aqui às avaliações dessa votação do melhor essa estratégia de usar aqui votação, né, do melhor da cidade. Isso não conflita, isso é uma plataforma externa, e até porque não é uma avaliação, é apenas um concurso, é uma votação. Então, não tem relação direta com as avaliações. O que acontece é o seguinte, acabou a votação, você vai lá criar, né, divulgar os vencedores, você vai criar aquele emblema para aplicar
na página de anúncio da empresa. Então, não existe conflito, né? Até porque você não está pedindo uma avaliação escrita da empresa. É apenas a indicação por voto da melhor empresa de uma determinada categoria. Então, vamos dizer, você tem aí seus 5 restaurantes que pagam uma mensalidade no seu site. Faz uma votação com esses 5, né? Então, privilegia os seus anunciantes, faça ali um melhorzinho ali entre eles. Então, assim, não há conflito entre o sistema de votação e as avaliações, porque são 2 coisas diferentes. Até o Thiago comentou ali, né, sobre a questão de votação. Você pode fazer um termômetro do seu site, né? Coloca a votação do segundo turno das eleições, né? Direita ou esquerda, A ou B, né? Um ou outro ali, e deixa ali, né? Vai fazendo seu termômetro. Diariamente, né? Você consegue ir alimentando isso aí e se aproveitar, né? Dessa situação casual aí do Brasil e gerar mais tráfego, né, para o seu site. Espero que não traia muito tráfego de robozinhos, mas que seja bom. E lembrando que se você tiver um nicho muito grande com muito tráfego e fizer um sistema de votação, é interessante saber que você talvez possa precisar de um servidor dedicado para aguentar o volume de tráfego. Então, é bom conversar ali com o Thiago, a gente faz uma orientação da infraestrutura necessária de hospedagem, caso você esteja esperando, né, um tráfego massivo para votação, porque geralmente esses são concursos que duram aí uma semana, alguma coisa assim, ou um mês. Mas eu espero que eu tenha respondido a pergunta do Daltro sobre o conflito ou não entre as avaliações e um sistema de votação externo. Ok, mais perguntas sobre o guia local, sobre os recursos, sobre como eu configurei esse sitezinho de testes, sobre o Direct, sobre as funcionalidades. Temos aí mais alguns minutinhos aí para responder isso ainda hoje. Inclusive, o Emerson, já aproveitando aqui só para complementar, né, a gente tem vários clientes, mas tem um que se destaca, né, que tem mais de 20 sites que trabalha só com essa questão de votação, né? Ele faz votação uma vez por ano. Então, os sites dele é o The Best Of e o nome do local, né? Então, ele tem lá, ele trabalha exatamente nessa linha, e realmente de escolher lá, ter a votação para escolher os melhores em cada nicho ali da cidade, da região que ele trabalha. Exatamente, e por conta disso, né, ele tem, né, periodicamente, tem uma data específica para as votações, então é onde ele espera, né, e a gente sabe, né, que o volume de tráfego é muito intenso, então precisa, né, ter essa atenção especial para o site não sair do ar, não ter nenhum problema, nada que vá ao oposto, né, do esperado. Bom, acredito que é isso então. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui o nosso e-mail principal aqui, que é o marketing@edirectory.com. Vocês podem entrar em contato com a gente, também pelos e-mails pessoais, que vocês já devam ter. Essa apresentação vai ser gravada e junto com a apresentação, os slides a gente vai colocar no blog post, provavelmente é na segunda-feira, porque a gente está com um a menos na equipe aqui, o Gabriel está de férias. Então, se eu conseguir, amanhã está o blog post está no ar. Se não, segunda-feira, mais tardar, o vídeo mais o blog post vai ser publicado. E lembrando também que os próximos eventos, os próximos webinars, deixa eu ver aqui a listinha. Dia 27 de outubro, teremos aí os aplicativos do Directory, vamos falar especificamente sobre os aplicativos, como funcionam, a nova versão, e também como trabalhar a monetização especial para o aplicativo. E no dia 10 de novembro vamos falar sobre o modelo de negócios dos guias e portais. Então, conteúdo interessante para vocês, entrem lá no nosso site, façam já a sua inscrição para os próximos eventos. E qualquer dúvida, nossa equipe continua à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Então, Daniel, Thiago, muito obrigado pelo suporte hoje. A todos vocês, o nosso muito obrigado por separarem mais uma horinha do seu dia para aprender um pouco mais sobre marketing digital, sobre guias locais e sobre o Directory. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal. Até mais.